E hoje nós temos aqui com a gente o nosso querido pastor Jonatas Ambrósio, pastor ali da Igreja Presbiteriana. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, feliz aqui estar com vocês. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os ouvintes e que seja uma noite aí abençoada, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. A gente sempre fala, né, assim, que Deus possa direcionar pessoas, né, para nos abençoar, porque vem na gente primeiro. Todo programa a gente sai abençoado. Amém. Né? E eu tenho certeza que os ouvintes também pegam um pouco da bênção lá, né, pastor? Que seja assim hoje. Com certeza não será diferente. Que seja assim. Amém. E vamos para mais um devocional hoje aqui. Hoje o nosso devocional fala sobre compaixão e amor. Olha só. Charles Allen, certa vez, deu a seguinte declaração: algumas pessoas parecem ter tamanha paixão pela justiça que não dão espaço à compaixão para com os que falharam. Pesado isso, né, rapaz? Pesado, o negócio Forte. é difícil, rapaz. A gente é ser humano, tem hora que não é fácil, não. Temos que orar para que isso nunca seja verdade a nosso respeito. Deus, nosso Pai, tem demonstrado grande bondade e terna misericórdia para conosco. Que possamos sempre estender a mão aos perdidos em compaixão e amor para levá-los delicadamente a Jesus Cristo. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. E aí nós temos uma reflexão aqui para você fazer junto com a gente. Ele diz assim, ó: que sejamos ternos, que possamos ser verdadeiros, que estejamos alegres o dia inteiro, que sejamos misericordiosos, que sejamos confiáveis, que sejamos delicados, bondosos e doces, que sejamos úteis com os pés dispostos, que deixemos o amor ser a nossa chave diária. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Olha que bênção, rapaz, que bênção. Pastor, o que você entende, pastor, quando ele fala assim, ó, que sejamos úteis com os pés dispostos? Na verdade, a gente precisa olhar que a palavra de Deus fala, nós sempre temos aquela sensação de que ser útil, né? A Bíblia fala que por mais que você se sinta útil, você acaba sendo, de certa forma, um inútil. Sim, né? É verdade. Mas eu costumo falar que a disposição, Deus está à procura de gente disposta e não disponível. E quando a gente tem esses pés dispostos, está falando dessa disposição para o trabalho do Senhor. Não a partir daquilo que você pode realmente fazer, confiando na sua própria força, mas certo, convicto, que aquele que chama é aquele que nos capacita. Amém. É aquele que nos dá realmente os instrumentos para a gente fazer a sua obra. Então, como ser útil, né? E ter os pés dispostos é realmente falar, Senhor, eu estou aqui. É verdade. Né? Em síntese, é falar o seguinte: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor quer me usar? Estou disponível, estou aqui. Né? Agora, é verdade quando você avalia de Gênesis a Apocalipse, né, todo o percurso bíblico, você vai ver que Deus não chama gente desocupada. É verdade. Deus não chama gente disponível. Deus chama gente disposta. Porque, via de regra, todos eles que Deus chamou estavam fazendo alguma obra. Estavam envolvidos em algum trabalho. Era gente que, mesmo limitada, entendia que a sua vocação ela tinha uma serventia, ela tinha uma utilidade. Né? Ela abençoava. Conquanto Deus chama. Exemplo claro disso é Gideão. Sim, verdade. Gideão. Né? Gideão está malhando trigo no lagar, que não é um lugar de malhar trigo, um lugar de malhar, né, de pisotear uvas. E ele está lá. E o Senhor chama Gideão, mesmo diante do cenário que Gideão está vivendo. E aí, ao longo da Escritura, você vai vendo Deus chamando gente disposta e não gente disponível. Sim. E quando a gente se agarra a isso, nós encontramos a brecha necessária para nós, de certa forma, nos sentirmos úteis, mesmo sendo inútil, no serviço do Senhor. Aquele que não gosta, né, muito assim, que fica esperando, né?
Falou assim, não, eu vou sentar aqui, eu vou esperar, Vai esperar. né? Vou esperar chegar a oportunidade. Não vai chegar não nunca. vai chegar nunca. Não vai chegar Vai ficar E sentado. Deus, ela coloca, né, Gabriel, as pessoas que a gente possa ajudar. E Sim. quando ele coloca as pessoas que a gente possa, Deus, porque ele conta com a gente pra estar ajudando as pessoas, pra Sim. você ter compaixão delas, né? Que eu tava procurando uma palavra aqui na Bíblia na hora do almoço hoje sobre compaixão. Na Bíblia tem Nosso manual, todo, né? né? Nosso O manual, GPS. né? Então, uma palavra que me chamou bastante atenção foi Gálatas 6:2. Olha pra você ver aqui, ela fala assim, quer ver, ó, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha pra você ver. Deus aqui tá falando que quando ele coloca alguém no nosso caminho, ele conta com nós para ajudar aquela pessoa, né? Sim. Pra ajudar aquela pessoa a carregar aquela carga, que seja ela qual for, né? Seja, né? Então Isso ele é verdade conta com mesmo. você. Essa palavra chamou bastante atenção, né? Sim, com é Deus certeza. conta com nós para poder ter Tem a que compaixão do seu irmão, do próximo, né? Que não é Exatamente. fácil. E a gente fala assim, é difícil a gente ter compaixão por aqueles que falham, né? A gente, principalmente o senhor pastor que está na frente da igreja, não é fácil, né, pastor? Eu falo assim, a gente já Não, quando não. alguém erra, a gente já faz assim, né? Verdade. Não é fácil. De certa forma, a gente precisa experimentar um pouco. Essa semana eu falava isso com alguns irmãos. Nós temos a oportunidade de experimentar em uma dose minúscula, mas quase que atômica, vamos falar assim, né? O sentimento da graça de Cristo. Em que sentido? Imagina Cristo na cruz e toda a ira de Deus em relação ao pecado de todo mundo sendo derramado sobre ele, né? Nossa vida. Então, às vezes, quando você sente a afronta do pecado de alguém, seja ele em qual esfera for, você prova um pouquinho, né? A gente Bem- pensa imaginar ser um pouquinho daquilo que Jesus falou. E esse pouquinho já dá vontade da gente brincar de roxinho com eles, né? O povo. Então, realmente é um processo que nós chamamos da encarnação, né? Encarnação da missão, né? Quando João fala do verbo se tornar carne, né? De Jesus, o verbo encarnado se tornar carne, habitar, nós também precisamos disso. Sim. Entender e se colocar, né? Aquilo que hoje tem falado tanto sobre empatia, mas essa empatia filosófica que se prega hoje, ela é destoante da palavra de Deus, porque ela na realidade, o profundo dela denuncia a hipocrisia, porque a empatia verdadeira é aquilo que Paulo vai falar, olha, tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Que verdade. sentimento é esse? Aquele que abre mão, né, do ser igual a Deus, e ele assume forma de servo. E aí você vê a contramão do homem. Por quê? Enquanto Deus, né, desce e se torna homem, o ser humano quer se tornar como Deus. As contradições aí, né? Quando na Sim. realidade Cristo vem e fala, vocês precisam ser de fato mais compassivos uns para com os outros. É verdade mesmo. É forte, rapaz. Isso deixa a gente, né, para pensar, né, sobre qual a nossa missão como cristão aqui na Terra, né? E aí você, às vezes, eu, pelo menos de vez em quando, eu falo, Jesus, eu preciso me converter de novo, que esse negócio... Não entendi esse negócio ainda, não. Teve até um programa que a gente estava conversando aqui a respeito de trânsito, né? E a gente falou assim, o trânsito é a maior prova, né? De se você é crente mesmo, porque quando você leva aquela fechada assim, eu falei assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês levanta a mão e fala assim, fica tranquilo, Deus abençoe. vai com Deus, Deus abençoe, não foi nada. Eu tenho certeza que todo cristão faz isso, né, Dário? E faz assim ainda. E faz joia. isso, fica sossegado, né, Eliseu? Eu sei que o Eliseu gosta de correr De um vez em pouquinho. quando fala um palavrão gospel, né? Isso. Você tem vontade de soltar aquele palavrão bem, mas você fala, Deus te abençoe. Mas na verdade Vai você com está Deus. querendo que ele se exploda na próxima esquina. Né? Tomara que tombe o carro, alguma coisa assim. Gente, Sei como não somos é falhos, fácil. né, rapaz? Nós temos que ter compaixão e amor. Que palavra. Que sejamos ternos, que possamos ser verdadeiros, né? Que sejamos alegres o dia inteiro, misericordiosos, confiáveis, bondosos, doces, delicados. Olha quanta coisa, né? Isso é a chave, né, Dário? É a chave. Sem E dúvida. fazendo isso, a gente tem uma vida muito mais feliz, né? Porque Sim. a gente para de querer combater o mal com o mal, né? Querendo ou não, e vai puxando isso, né?
Amém. Deus abençoe, que você Amém. possa ser Amém. abençoado através deste devocional. Amém. Eu queria... Esse mês nós estamos sorteando... Nós falamos sobre graça, pastor. Esse mês o sorteio é um livro do Max Rapaz, Lucado, rapaz. Se você for na minha igreja, Ó, você vai ouvir alguém falar, com certeza alguém vai falar o seguinte: acho que não tem uma pregação que eu não cito Max Lucado. Eu costumo falar assim, meu amigo Max Lucado. meu amigo... Rapaz, a minha mãe... E ela esse é livro é fã- fantástico. Ela é fã de carteirinha do Max. Ela tem todos os livros do Max Lucado. Todos. Então, assim, a gente, né, conhece um pouquinho, né? Então, do Max é fantástico. Esse livro Graça é um espetáculo. Bacana. Uma boa, Uma boa, uma boa ótima exposição a respeito da doutrina da graça de Deus que o Lucado faz. É um livraço. E ele tem uma teologia prática, né? Ele não Sim. fica... O Max Lucado, ele por mais que alguns ditos teólogos falam que ele é água com açúcar, eu acho que ele apresenta uma teologia prática. Porque Sim. a gente às vezes vê alguns que ficam citando termo grego, hebraico. O povo não entende grego e hebraico, gente. Vamos falar simplicidade, né? E Lucado, ele faz isso com excelência. Ele traz histórias, ele traz momentos ali que nós vivemos, que todo mundo passa ali, né? Praticidade. Ele é Então- muito bom. Eu gosto muito também do John Bever. Eu tô Bom. lendo aquele Kryptonita dele, mas aquele lá é... Bom, rapaz, Bacana. Lenha. aquele é lenha, rapaz. Muito bom. Tem aquela isca de Satanás dele também, é muito, muito bom, assim. Muito Então, ó, você que está acompanhando a nossa programação, você pode ganhar esse livro do Max Lucado. Esse livro Ó. virou até musical, hein? Nos Estados Unidos. Verdade, é verdade mesmo. Foi traduzido no Brasil pela Cristiane Carvalho. Acho que até o Emerson Pinheiro tem uma participação, mas virou musical. Top demais. Muito bom esse livro. Ele é muito bom, o Max é fantástico, né? Fantástico. É só você participar do nosso programa aqui no 99994-1658. E eu quero aqui, antes da gente entrar na história do nosso querido pastor Jonatas aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, né, Dário? A gente conseguiu uns patrocinadores abençoadíssimos. Quero agradecer aqui a Eletrochoque, né? Depois a gente vai deixar os contatos para vocês aqui. Se você precisa de eletricista para mexer na empresa, na sua casa, Eletrochoque, olha, é uma bênção, rapaz. A Connect Motors também está nos ajudando aqui no patrocínio, que trabalha com motores industriais. Temos também Delícia de Doce, que vai abençoar a gente aqui o mês que vem também nas mulheres. É uma surpresa aí, rapaz, né? Temos a loja de roupa ML Closet, também, @ML Closet, que está também nos ajudando. Que Deus abençoe você também. Também temos o Colégio Pense Mackenzie, né, que está ajudando no patrocínio. O Colégio Pense Mackenzie, pastor, pensa num colégio que tem um professor de música bonito. Rapaz, agora Rapaz. que você tá lá. Um professor de música, gente boa, Gente boa, né, bonito, rapaz? O cara é bacana mesmo. Não, essa escola, ó, é maravilhosa, viu? Acabei de falar com o Mauro no telefone. Acabou de falar com o Mauro? Tava vindo pra cá. Olha só. Um abração pro querido Mauro também, o Mauro, o Dr. Wagner também. Né, o colégio ali, se você tem intenção de colocar seu filho para estudar num colégio cristão, aí o Colégio Mackenzie ali é um colégio abençoado também, né, que trabalha com os valores cristãos. Isso é uma bênção pra gente. Então um abraço aqui também pro Mauro, pro Wagner, todos ali do Colégio Pense Mackenzie. Benção. E o professor de música lá, gente boa demais, fina, rapaz. Oxe, esse gosta desse cara. Convencido nem um pouco, né, rapaz? Modesto! Modesta, só um pouquinho só. Pessoal, chegou a hora de conhecermos a história do nosso querido pastor Jonatas. Conte-nos, pastor, qual é a sua história? Vamos lá, gente. Eu queria que, na realidade, se você quisesse ir perguntando, mas vamos lá. Você vai me interromper. Vamos lá que a gente vai fazendo pergunta aqui. Gente, nasci num lar evangélico, né, mas filho de crente não é crentinho. Né, em algum momento, tudo bem que dentro... Deixa eu mexer um pouquinho com o meu nicho, né? Eleito, né? Desde sempre. Mas teve um momento que Deus abriu os olhos do meu coração, né? Para entender a palavra. E meu pai é pastor de uma igreja pentecostal. Olha só. É mesmo, olha. Fui durante muito tempo membro de uma igreja pentecostal.
Pastor Heitor, da ICPI, né? Pastor Antiga Heitor. ICPB, foi meu colega de seminário. Ele falou semana passada que ele entregou, rapaz. Ele entregou. Verdade. Segundo alguns, eu sou desviado, turma. Caramba. Mas nasci num lar evangélico, graças a Deus, tive a oportunidade, né, de crescer, de aprender da palavra, mesmo sendo um mísero pecador. Mas na adolescência mesmo, Jesus abriu os meus olhos e eu percebi daquele ponto em diante, Deus começou a mudar a minha vida e tem trabalhado de lá até aqui, né? E a gente está sendo aperfeiçoado e vivendo aquela verdade que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. E que nós estamos caminhando, né, pela graça de Deus para nos tornarmos a estatura do varão perfeito, né, que é Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas, como eu estava falando, assim, num lar evangélico, sempre fui muito envolvido na igreja, né, sempre estive participando, fui professor de escola dominical, ajudei no ministério infantil, Olha fui só, diácono, fui presbítero. Imaginava ser pastor algum dia? Passava Não, pela cara. cabeça? E é interessante que mesmo filho de pastor, eu ouvi muitas vezes minha mãe falando o seguinte, olha, seja tudo na vida, só não seja pastor. É verdade, tem mesmo. Não seja pastor. Mas Deus é quem sabe os caminhos, né? É verdade. E hoje mesmo eu estava contando um pouquinho da história, um trecho para um casal, agora há pouco, lá na igreja, que teve um dado momento que eu resolvi que eu ia para o seminário, mas eu queria para o seminário não para ser pastor, mas eu queria para o seminário porque eu estava numa vibe bem rebelde, né? Para provar que tava todo mundo errado. É esse Você mesmo que... descobriu, falou assim, não, tem coisa que não tá batendo aí. Eu falei, não é possível, mas esse negócio tá demais da conta. E virava e mexia, meu pai tava puxando minha orelha. E eu lembro quando eu falei pro meu pai assim, achei o seminário que eu quero ir. Eu vou pro Seminário Presbiteriano de Campinas. Meu pai falou, mas de jeito nenhum. Você já é liberal demais, você vai desviar de vez. Aí que vai sair. E daí, a gente seguiu, né? Eu sempre também fui muito envolvido com música. Ah, é? Olha Sempre só. fui muito envolvido com música. O senhor toca um instrumento? Toco galinha, Canta? toco campainha. Rapaz, canta. Eu canto, tento cantar. Hoje eu já não tenho tanta voz, 2 reincidências de calo, né? Mas a gente tenta, segundo a graça que Deus dá, a gente canta. Mas sempre fui envolvido com música, sempre fiz alguns cursos na área de canto popular, né? Legal. Regi corais, né? Jovens. O primeiro coral que eu regia tinha 12 anos. 12 anos. O regente sumiu da igreja, não tinha ninguém. Eu sei mesmo, falei, vamos lá, é pra fazer assim, eu vou fazer assim. Rapaz, eu passei por esses bombril aí, ele fala que é bombril, né? Viu, o guitarrista não veio, você, dá um jeito lá. Ixi, o baterista não veio. Toca, se vira, mas vai empurrando, vai empurrando. E de lá pra cá, aí sempre me envolvi com a música. Fui líder de jovem. Eu lembro que, aí até que chegou na área do louvor, eu lembro que ali, finalzinho da década de 90, foi quando estava nascendo, digamos assim, o auge, né, do movimento do louvor congregacional. Aí foi quando começou, pelo menos na denominação que eu estava, né, na época, na ICPB, e nasci lá, inclusive. E daí começou um ministério de louvor na igreja com uma pessoa, de repente a pessoa abandonou também, e aí de novo, vai você, né? E eu falei, mas como que vai ser esse negócio? Mas, enfim, ali Deus foi capacitando e nós fomos fazendo. Aí, de novo, entra muito aquela questão do disposto, né? Sim. Do disposto, né? E a gente foi fazendo pela graça de Deus. E, a partir dali, a gente foi se envolvendo, foi se aprofundando, teve essa experiência do seminário. E aí meu pai falou assim, não, você não vai para esse seminário, não. Aguenta aí que eu vou te mandar para um outro. Aí, quando surgiu o CETEPEB, eu fui fazer o CETEPEB. E o interessante, no meu 4º ano de CETEPEB, o pastor Ezequias, da Igreja do Nazareno, era professor lá, não sei se é ainda, um querido. Ele falou assim, Jonatas, prepara a tua mala que você não vai ficar nessa igreja não. Eu falei, rapaz, que negócio doido é esse? E alguns anos depois, de fato, eu fui para a Igreja Presbiteriana, né?
Hoje eu tenho muita convicção assim que Deus, né, ele não enxerga o reino dele como nós enxergamos. Isso é verdade. Né? Nós enxergamos os rótulos, Deus não. Placas, né? Deus não. Então Deus é que move. Deus é que move. Algumas pessoas até assustam quando, pastor, estou indo para aquela igreja, irmão, vai na bênção, vai servir, Rapaz, é reino. O que nós pudermos contribuir, seja com a Assembleia, com a Batista, com a Quadrangular, rapaz, nós vamos fazer esse negócio acontecer. É igual o pastor Heitor falou, né? Se a gente tivesse uma igreja aqui para 20 mil pessoas, ainda ia ter muita gente que estava precisando de igreja. Com certeza. Né? Então, assim, o campo ele tem que ser grande mesmo, né? E às vezes essa briga denominacional que às vezes acontece, ela acaba impedindo o avanço do reino, né? Porque não é uma disputa de um território, não é uma disputa de clientela. É reino, é reino. A palavra de Deus é muito clara. É Deus quem submete o coração do povo ao rei. Deus confia as ovelhas àquele determinado pastor. Sim, isso né? é verdade. É os momentos, né? Exato. Então, hoje, por exemplo, eu sou pastor titular de uma igreja com mais de 1.000 pessoas, mas você é pastor? Não, peraí, nós temos uma equipe pastoral que Deus submeteu algumas ovelhas, mesmo dentro daquele rebanho, mesmo sabendo que existe uma referência, né, no exercício de liderança, Deus submeteu ao coração ao pastor Rafael, ao pastor Luan, aos pastores, né? Sim. Os demais pastores da igreja, porque o cuidado. Então, às vezes, entramos em alguns conflitos desnecessários, investimos força numa coisa que não tem necessidade. É verdade mesmo. Né? Vai se perdendo o valor, né? Exato. Então aí, quando eu fui pro seminário, depois já estava casado, né? Casei com a Gisele, maravilhosa Gisele. E Tem 3 filhos, né? 3 filhos, o João Pedro com 12, o Nicolas com 10 e o Henrique com 8, meus 3 filhos. Escadinha, rapaz, ó. Pensa, Rapaz, bacana. melhor coisa da face da terra, tudo junto. Gostoso, né, rapaz? Depois já... Agora esperando só os netos, né? Que benção. E daí, nesse processo todo, realmente algumas coisas aconteceram. Né? Nós fomos plantar, eu e minha esposa, recebemos um desafio da parte de Deus para plantar uma igreja em Jaguariúna. Plantamos a igreja lá. Inclusive, essa igreja hoje, ela responde o pastor Heitor. Olha só, que benção. Interessante, né? Que e nesse coisa. processo de ir para Jaguariúna, hoje eu enxergo, na época não, mas hoje eu enxergo perfeitamente que foi um momento que Deus gerou um descolamento do ministério do meu pai, porque havia uma dependência do ministério dele com o meu e vice-versa, né? Uhum. Então, houve esse descolamento nesse momento, e com esse descolamento, Deus começou a gerar algumas coisas, um movimento que a gente não percebia, e foi bem sofrível na época, mas hoje é muito nítido. Deus estava apontando uma nova direção. Deus estava apontando. Que benção. E foi quando nós fomos parar na igreja presbiteriana, fomos, acolhidos de uma forma fantástica. E aí veio muito de encontro, né? Aí eu vou voltar um pouco. Quando lá na adolescência eu lia muito a Bíblia, eu estudava, eu queria conhecer para afrontar. Pra bater de frente. E aí eu percebi que lá atrás eu já gerava isso para me fazer realmente, olha, o teu lugar é aqui. Foi te fortalecendo, né? Exato. Olha só. E aí, em resumo, chegando lá, fiquei alguns anos quieto. Eu costumo falar que eu chegava para o culto atrasado e saía antes de terminar, porque eu queria ficar no anonimato. Eu acabei desenvolvendo, né, um ranço com o ministério, mas eu tinha que servir Jesus. Sim, né? Eu tinha que servir Jesus. E na época Deus nos aproximou, nos deu a oportunidade de nos aproximarmos, nos tornar amigos do pastor Júnior, na época era o pastor da igreja. Lembro. Querido, o Júnior é um querido. Muita gente boa. E daí nessa proximidade o Júnior foi um cara que ele olhou assim quando eu tinha desistido, né? Ele não desistiu da minha pessoa. Ele não desistiu da minha vocação, que inclusive que negócio de ser pastor, que ela saber disso não. Mas eu me lembro até hoje que era um mês de maio, o Júnior me colocou, tinha um uninho, né? Ele me colocou dentro do Uno e ele começou a rodar Mogi Guaçu, rodar. Falei, só vou parar quando você decidir que você vai ser pastor. É bem a cara do Júnior, né? E ele ficou rodando, cara, até que tá bom, eu me rendo.
E aí, Vencido. só que é o seguinte, dentro de todo o sistema presbiteriano eu tinha que encarar todo um seminário de novo, né? Mais 4 anos. Nossa. E aí eu falei, rapaz, que negócio é esse? Mas Deus, né? Foi Eu tinha a trabalhando. opção de fazer a eliminação de algumas matérias na época. Mas eu falei, ó, já entrei na chuva, vamos olhar, vamos fazer tudo. Tá certo. Rapaz, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu lembro que no meu 3º ano eu viajava todo dia. Eu ia para Campinas, né? Porque as aulas eram todos... O seminário é integral, tempo integral. Então eu ia para Campinas todo dia. E teve uma terça-feira, eu fazia, Jesus, eu estava em crise, porque foi uma época que o meu filho, o Nicolas, ele foi diagnosticado com autismo naquela época. Então gerou isso uma crise muito grande. Uma crise muito grande. Foi um negócio tão interessante, porque quando nós vimos essa possibilidade, né, essa desconfiança clínica, eu falei, mas como assim? E aí eu entrei num... um negócio doido, né? Eu entrei num caminho de desacreditar em Deus. Só que eu desacreditava em Deus e falava com ele. Tipo assim, Deus, eu não acredito mais em você. Então, eu tô falando pra você, é um negócio meio doido, né? Mas eu tô falando, mas eu não acredito. E aí, um dos momentos muito marcantes foi que eu tava nesse dia indo, subindo, era uma terça-feira, eu subia pra aula, Avenida Brasil, em Campinas, e eu falava, hoje eu vou chegar na sala do diretor, eu vou entrar lá, eu falei, não quero saber mais, tá aqui, não vou mais estudar, tô desistindo desse negócio, vou voltar Já pro ia Mogi preparado Guaçu. já pra... Já. E todo dia, chegava no seminário, a sala do diretor estava aberta, ele estava lá, aquele dia não estava, cara. E na terça-feira nós tínhamos culto, né? E justo naquela terça-feira o reverendo Hernandes estava pregando. Eu sentei, eu falei, deixa eu sentar aqui. E naquele dia Hernandes pregou Josué 1:9. Mas parecia que ele dava de dedo na minha cara, assim que era pra mim, sabe? Negócio louco. Rapaz, olha. E eu falei, tá bom, Jesus, entendi o recado, né? E quando eu saí daquele culto, Deus me lembrou daquele dia à tarde que meu pai falou assim, você não vai para esse seminário que você vai desviar. E Deus falou assim, não era tempo lá, mas era tempo agora. Deus levou. Olha só. Deus me levou. Né? E naquele momento houve um refrigério, um renovo da parte do Senhor. Passado algumas semanas, eu tinha, no 3º ano, no seminário presbiteriano, nós temos um estágio em alguma área social. E na semana que ia ter o sorteio para cada aluno, cada seminarista, pegar alguma área, alguma frente social na cidade, eu faltei, eu não lembro qual foi a causa, mas eu não pude ir na aula. E aí, na semana seguinte, eu cheguei para a aula, o professor Guto, reverendo Guto, falou assim, Jonatas, sobrou só isso aqui para você, você não veio? É o que tem. Falei, rapaz, que será que esse raio que sobrou para mim? Fui ver, era a Escola Tiquira, Campinas. Rapaz, a hora que eu entrei naquela sala de aula, eu vi um monte de Nicolas, crianças autistas. Olha E só. naquele momento, Deus, Deus ele mostrou, direciona. Deus me confirmou. Eu não precisei da confirmação clínica sobre o meu filho. Deus falou ali comigo. Falou, olha, seu Deus. filho é assim. E aí Deus foi trabalhar, né? Porque a gente ficou naquela crise. Poxa, meu filho é autista e tal. E Deus veio trabalhando. Seu filho é perfeito. Êxodo 4, né? Quem faz a boca do que fala? E o surdo, e o mudo e tal. Então, e ele é perfeito porque eu fiz ele assim. E o Nicolas é uma benção. É uma benção na nossa vida, né? O chamado, o propósito de Deus tem. Então, ali veio se desenvolvendo. Como que Deus trabalha, né? Olha, Exatamente. A gente nem faz ideia, Olha, né? A gente está envolvido, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Verdade. Aí passa você ver as peças se encaixando, né? E depois concluí o seminário, né, aos 4 anos, fui fazer um curso também de bacharelado do Mackenzie, né, fiz o Mackenzie e fiquei como pastor auxiliar depois, né, o Júnior falou assim, olha, você vai ser meu pastor auxiliar 2 anos. E Deus chamou o Júnior para uma outra cidade, o Júnior está em Sorocaba hoje, Isso. e o conselho da igreja local me desafiou, João, você precisa ficar como pastor titular da igreja, e cá estamos nós, servindo o Senhor, né? Que bênção. E, em síntese, em resumo, essa é a história, e você vai vendo e fala como que Deus foi preparando tudo isso, no né? trajeto da nossa Exatamente. vida, né? Exatamente. E o que te sustenta hoje, pastor? Se eu falar para você, qual que é a base sua para ter a posição que você tem? O que te sustenta hoje para falar do amor de Deus na igreja?
Cara, primeiro é meu amor por Jesus. Sim. É o amor por Jesus, é o amor à palavra e a convicção do chamado. Isso é muito importante, né, pastor? Você ter a convicção do seu chamado. A convicção, sabe? Porque, assim, alguns textos, né, a Bíblia como um todo, mas alguns textos são muito marcantes. Então, eu lembro que no meu sermão de prova, porque na igreja presbiteriana, o seminarista, ele, para ser ordenado pastor, ele passa por uma bateria de exames, né? Sermão de prova, monografia, exegese bíblica, tem a entrevista que o presbitério faz em relação à experiência religiosa, à experiência teológica, né? E o meu sermão de prova do meu presbitério, da minha avaliação, foi sobre quem? Jonas. O fujão, né? Olha só. Porque Deus foi me pegando nessas situações, porque, de fato, as experiências de fuga do ministério, né, eu me senti como estivesse no ventre de um grande peixe, sabe? Como alguém que Deus falou assim, olha, vai para Nínive, mas eu estava sempre insistindo em ir para Tarsis. Sempre indo para Tarsis, né? Caramba. Então, Deus veio trazendo muita convicção do ministério, né? Deus sempre veio me trazendo, sempre me trouxe assim, muita base para isso. Olha, o porquê do chamado, como chamado, né? O fato de você entender a movimentação do ministério pastoral, sim, a vida da igreja, as implicações, né, de ser pastor, e não, porque hoje você tem um viés de um pastorado, uma espécie de empresarial, o CEO, sim, né? É verdade. E isso tem, de certa forma, minado a vocação e o ministério pastoral de muitos. É verdade. Então, não, peraí, ovelha tem que cheirar pastor. Pastor tem que cheirar ovelha, entendeu? Verdade. Tem que cheirar ovelha, o pastor precisa cheirar, então ele precisa... hoje na equipe, toda quinta-feira nós temos reunião da equipe pastoral e nós falávamos sobre isso, né? Os pastores lá, os auxiliares, a gente conversava sobre isso e nós falávamos sobre esse desafio dos ofícios, né? Pastoral, que envolve o ministério profético e o sacerdote, né? Quando o profético, o pastor, ele fala diretamente ao povo em nome de Deus. Sim. Mas se o pastor não tiver, de fato, essa convicção, né, do seu chamado, essa proximidade do povo, né, ele não vai ter, vou usar essa palavra, essa conexão, essa sintonia para trazer a mensagem específica para aquele momento. É uma responsabilidade muito grande, né? Exato. Porque em tempos onde você vive, né, na ascensão da chamada, agora, basicamente, a gente está vivendo a famosa teologia da prosperidade, sim, na UTI, né, dando seus últimos suspiros. Mas já tem uma cria nova, que é a teologia do coach, né, aonde você prega aquilo que o povo quer ouvir, certo? Complicado. E você exercer o seu ministério de forma fidedigna, né, ao seu chamado, é você pregar o que o povo, via de regra, não quer ouvir. Não quer ouvir. Ir contra, né? Você fazer ele enxergar aquilo, né? Que não... como que a gente pode dizer? Que o GPS nosso, ele foi só, é aqui, né? Não adianta, às vezes, a gente achar que pode ir um pouquinho, que pode passar um pouquinho, mas a gente tem que alertar. Eu acho que falta muito hoje em dia essa parte. É o que você falou, né? Hoje em dia a gente vê muitas pregações, muitas coisas, né? Que vai te dar chave, chave, né? A chave da casa tá chegando, né? Então, mexe com os sentimentos, né? Sim. É complicado isso daí. Sem dúvida. E essa parte de mostrar mesmo para a pessoa abrir os olhos, né? Eu sou também suspeito de falar do Hernandes, porque assim, rapaz, pensa num pastor que eu gosto de ouvir. Mestre Hernandes é uma benção. Só tem uma coisa ruim nele. Quando ele começa a falar, parece que a pregação termina assim, ó, parece que 10 minutos tinha acabado, rapaz. Ele começa a pregar, você conhece assim, ele fala assim, vamos encerrar. Você fala assim, mas como assim? Aí você olhou 1 hora de pregação assim, você nem vê. É uma benção. E sem falar que também é um cara assim, exponencial, humilde, simples. Faz a diferença, né, pastor? Simples. É fantástico. Eu vou muito eu faço muitas visitas na sua igreja lá. Eu faço muitas visitas, eu vou muito lá. E eu lembro até hoje uma pregação do Hernandes que ele pregou sobre Jesus está no barco,
numa quinta-feira que ele foi lá. E é maravilhoso, assim, porque essa parte de humildade que ele tem, parece que ele é seu amigo quando ele está pregando. E eu acho que é isso que o pastor, ele passa para as ovelhas, né? E ao mesmo tempo que o pastor está ali alertando, né? Às vezes batendo de frente, ao mesmo tempo ele está como passando a mão, falando assim, com cuidado, né? Consolo. Com carinho, consolo. Exato. Então, mas é justamente que entra o fato do ministério profético. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus usa, né, os profetas para corrigir, ele dá bálsamo. Sim. Esses dias eu preguei na igreja agora sobre o profeta Ageu, né? Capítulo 1, você tem Deus descendo o cajado do povo. Sentando a lenha mesmo. Capítulo 2, você tem o Senhor consolando, entendeu? Por quê? Porque quem ama, a palavra de Deus ensina isso, vai corrigir. Sim. Né? Então, justamente diz respeito ao ministério pastoral. Né? Então, quem está ouvindo aí, né, do outro lado, entenda, quando o seu pastor estiver corrigindo você, agradeça a Deus. Agradeça, porque Ele te ama. Ele te ama. Tá cuidando de você. Tá cuidando. E não vai só ficar na lapada, não. Calma que daqui a pouco vem óleo, vem bálsamo. Muita gente, você que está nos ouvindo aí, ó, não fica com aquele negócio de mimimi, eu vou sair porque o pastor falou isso. Irmãos, ele tá cuidando de você, né? O pai que ama o filho, ele ensina, ele mostra pro filho o caminho. E quando ele vê que o filho tá indo um pouquinho pro lado, ele chega junto, né? Tipo assim, filho, volta. Por aqui. Aqui não, você não tá entendendo agora, mas logo você vai entender. É igual a história sua, né? Você falou assim, depois parece que o quebra-cabeça ele foi montando, né? Que a gente vê a história que aconteceu, a gente vê que tudo foi provisão de Deus, né? Exatamente. Isso é uma benção. Que benção, pastor. Eu não conhecia a sua história, né? A gente fala, quando a gente foi começar o programa, a gente falou que a gente queria ter um programa assim, por quê? A gente sempre vê os pastores pregando, os cantores cantando, e a gente não sabe o que eles passaram para estar ali. Né? Às vezes tem gente que olha, acha muito fácil, né? Você, o pastor falando, é fácil, mas não sabe a carga, né, que tem para estar... Que passou, né, para chegar até ali, a responsabilidade, pastor. Não é simplesmente subir no altar, né? Sim, e é importante você falar assim, olha, o momento da pregação, por exemplo, né? Alguns acham que o pastor chega lá e ele, pelo menos dentro do meu contexto presbiteriano, né, ele não chega lá, ele sobe e dá um estalo na cabeça dele e ele fala, né? Fala o que quer ali. Fala o que quer, né? Mestre Hernandes mesmo, ele costuma falar que um bom sermão exige muito mais de transpiração do que inspiração. Inspiração, é verdade. Né? Então, você, dentro desse contexto mais presbiteriano, você vê um sermão, uma palavra elaborada, bíblica, você vai ter que dispor, na média, de 10 horas de trabalho árduo, de estudo. Por quê? É o comprometimento. Eu falava com a minha esposa alguns dias atrás, né? Ela até abrindo um pouco o coração, ela falava assim, porque a gente, nessa questão da pregação, do trabalho pastoral, e ela falava, Jonas, você precisa organizar um pouco mais sua agenda, você está ficando exausto, né? E eu fui perceber realmente por quê? Porque às vezes você corre aqui, corre acolá, corre aqui, corre acolá, tal, e quando pensa que não, você tem que sacrificar alguma noite, você não dormir, para você conseguir entregar a mensagem, né? Detalhe, não é por causa da oratória, para você ser não, peraí, é a responsabilidade quanto a você dar alimento ao povo que Deus te confiou. Porque se eu não fizer isso com zelo, Deus vai cobrar de quem? Da minha pessoa. Com certeza. Isso é verdade mesmo. Que benção, pastor, que benção. Eu quero mandar um abraço para todos os membros ali da igreja do pastor Jonas. Tá cheio aqui, rapaz, no nosso YouTube. A gente até recebeu no WhatsApp da rádio aqui o evangelista Ná Cândido, ali da presbiteriana da Estiva Gerbe. Ná faz parte da minha equipe pastoral. Mandou um abraço aqui também. Abraço, Ná, Deus te abençoe. Pregou agora de pouco na igreja. Olha só, que benção. Na live lá. Olha que benção. Deus abençoe você. Um abraço, Ná, viu? É um prazer tê-los aqui com a gente. Todo o pessoal do YouTube aí, se inscreve aí, ativa o sininho, que toda quinta-feira nós temos aqui
entrevista com homens de Deus, assim como hoje nós conhecemos a história do pastor Jonatas aqui. Pastor, que prazer, pastor. Que prazer meu, gente. Prazer meu, alegria estar com vocês aqui, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Foi uma honra estar aqui com vocês. Foi uma benção, com certeza. Assim como toda quinta-feira, né, abrilhantou a nossa noite aqui, né, Dário? Foi uma benção mesmo, rapaz. Que benção. Horário rapidão, né? Rapaz, eu bati o olho ali, você 10 para as 11, não vê. É rápido. É rápido demais. Pastor, antes de terminar, eu preciso contar uma história do pastor Júnior. Conte. Um dia a gente foi fazer, eu tenho uma equipe de casamento, né? E um dia a gente foi fazer um casamento lá na Presbiteriana e eu levei a harpa. Eu tenho uma harpa, né, que a gente faz. E eu levei... tirou foto. Com a harpa ao contrário. Rapaz, foi lá que eu conheci o pastor Júnior. Na hora que eu cheguei lá, eu sei dessa história. Ele postou no Facebook, aí depois acho que foi você que falou, a harpa tava ao contrário, e foi, tirou a postagem, tirou foto e postou de novo. Rapaz, eu cheguei na igreja, ele desesperado, ele falou assim, como que eu fico na harpa? Todo mundo tá falando que eu tô errado na harpa. Eu falei assim, não, pastor, vamos lá, pastor. Aí eu coloquei na posição certa. Não, agora tira a foto, agora eu vou postar certo. Rapaz, eu não esqueço até hoje, né? Pastor Júnior é uma figura, gente boa. Eu não esqueço, história que a gente nunca mais esquece. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui.